Abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, 27 e 28. Aos Hebreus capítulo 9, 27 nos diz assim: E assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nesta hora. Nós vamos orar uma oração voluntária. Qualquer irmão ou irmã que desejar orar, pedindo a graça de Deus em nosso favor, que ore nesta hora. Voluntariamente, qualquer irmão nos conduza nesta oração. Santo Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja sempre teu excelso e poderoso nome, Senhor. Ó Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti, na certeza que o Senhor nos ouve, porque o Senhor está neste lugar. Obrigado, Deus, pelo privilégio de ouvir a nossa voz, o Senhor inclinar os seus ouvidos para nós, Senhor. Obrigado, Deus, porque tão grande é a Tua misericórdia para conosco. Ó Pai, nós não temos palavras para agradecer a Tua generosidade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor infinito sobre todos nós. Nesse momento, ó Deus, que estamos aqui para ouvir a Tua voz, te pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale no mais profundo do nosso ser, Senhor. Deus, vai nas partes que faz com que nós possamos entender a Tua voz e coloca o mais penetrante possível, Senhor, para que, Senhor Deus, nós saiamos daqui edificados, fortalecidos e diferentes daquilo que chegamos aqui, Senhor. Use o Teu servo, que ele seja boca Tua nesta noite e ele venha trazer grandiosos ensinamentos para nós nesta noite. Derrama a Tua bênção sobre nós e perdoa os nossos pecados, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Onde você passará a sua eternidade e com quem? Esse é o tema da nossa meditação nesta noite. Eu vou repetir. Onde você passará a sua eternidade e com quem? Pense nisso. Ou, se você nunca pensou, comece a pensar. Onde você vai passar a sua eternidade? Não estamos falando aqui de férias, de passar umas férias, mas uma eternidade. E com quem você vai passar essa sua eternidade? Onde? Qual lugar? E com quem você vai passar a sua eternidade? É motivo de nós pensarmos muito bem
a respeito disso, principalmente aqueles que ainda não têm Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Onde ele vai passar a sua eternidade? Visto que só há 2 lugares, céu e o inferno. Não há outro. Na eternidade não há mais do que esses 2 lugares. São bíblicos. E a palavra de Deus, ela é muito clara em dizer essas verdades para nós. É interessante que os homens sempre fazem a melhor escolha do local onde ele vai construir a sua casa aqui na terra. Sempre ele procura os melhores bairros, quando pode, a melhor rua e com segurança, no mínimo. E uma boa vizinhança, para que ele possa ter tempos aqui de paz, de alegria, de felicidade, de tranquilidade e de segurança aqui neste mundo. Não é isto que os homens pensam e fazem? E nós, homens, mulheres, não devemos pensar diferente quanto à nossa vida eterna com Deus. Procuremos sempre fazer o melhor para que nós tenhamos esta tranquilidade, essa felicidade, esta paz, esse lugar tranquilo de paz, onde nós possamos passar a nossa eternidade. O texto que nós lemos fala de uma ordenança divina. E a palavra no texto que nós lemos diz assim: aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esta é a palavra verdadeira, palavra que Deus falou. Não foi o homem que falou, foi Deus. Não é? E às vezes nós achamos que é o homem, que é a capacidade do homem, mas não é. É Deus que fala na sua palavra. Toda a palavra de Deus, ela é de inspiração divina. É Deus que inspirou os homens que escreveram a palavra de Deus. Então, visto que nós temos esta condição, não é, de morrer uma vez e partir para a eternidade. Morrendo o homem, passará para a eternidade na condição de salvo ou perdido para sempre. Não há na eternidade nenhuma possibilidade de mudança. O homem é transferido daqui para a eternidade na condição em que ele se encontra, em que ele estiver, ou de salvo ou de perdido para sempre. A ideia que muitos têm é que se o homem partir daqui para a eternidade despreparado, sem a condição de salvo, ele poderá, através dos seus recursos, através de pessoas, intercederem a Deus em favor dele. E a Bíblia não diz essa verdade.
A palavra de Deus, ela é clara em dizer que depois da morte encerra toda a oportunidade do homem para a salvação da sua alma. Acabou. E certo dia, eu estava no cemitério, aguardando um sepultamento, e veio lá uma pessoa aflita, né, um familiar, e disse assim: ore para que Deus salve esse que morreu. A minha oração ia salvar aquele homem? Não. Não é? Então, nós aproveitamos ali a oportunidade para esclarecer a respeito da salvação. Não é? A pessoa é salva não é na eternidade, ela é salva é aqui. E é por isso que nós, homens e mulheres, devemos aproveitar todas as boas oportunidades que temos para entender o que é salvação, o que é crer para a salvação, o que é, de fato, ser salvo por Jesus Cristo. Porque, do contrário, depois da morte, não há mais recursos, não há mais oportunidade. Enganam-se aqueles que acham que podem serem salvos, ou mesmo aqueles que acham que poderão salvar alguém através das suas orações, das suas penitências, através de suas missas e coisas semelhantes. É inútil. Não há mais recurso, não há mais condição. Não é? O homem deve aproveitar o tempo que ele foi dado por Deus para que ele pudesse receber de Deus o perdão dos seus pecados e, consequentemente, a sua salvação em Cristo Jesus. É só Jesus que salva. Não é ninguém que salva. Não é obras que salvam. Não é penitências que salvam. Não é nada que salva. Nem mesmo orações não salva. De jeito nenhum. Quem é que salva o homem? Pecador. É Jesus. E é por isso que é necessário que o homem creia, que o homem aceite, que o homem abrace Jesus, que o homem receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador da sua vida, para que assim ele possa receber a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso 13, diz que o juízo de Deus, não é? O juízo de Deus é sem misericórdia para com aqueles que não teve misericórdia ou não fez misericórdia ou mesmo não teve misericórdia de si mesmo. O homem não aceitar o plano salvífico de Deus para a sua salvação é não ter misericórdia de si mesmo. É permitir que a sua alma vá para os tormentos eternos. E se ele não fez misericórdia, não tem misericórdia nem dele mesmo, ele vai ter de quem? Não tem. De ninguém. Não tem. Então, é necessário que se saiba que o juízo de Deus na eternidade é sem misericórdia. Deus tem misericórdia do homem, do pecador, durante todo o tempo em que ele viver aqui na terra. Todo o tempo em que ele viver
aqui ele vai estar sendo acompanhado da misericórdia de Deus, da graça de Deus, dos favores de Deus. E por isso nós devemos aproveitar sempre essa oportunidade que temos de ouvir a palavra de Deus, que temos também de pregar a palavra de Deus, para que anunciemos esse plano salvífico de Deus para a vida eterna, nos lembrando que na eternidade Deus não vai ter misericórdia de ninguém. Ele vai aplicar a sua justa justiça. É o que nos diz a palavra de Deus. Ele vai aplicar a sua reta justiça. Então, veja o que nos diz a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 7, verso 23. Não é? Ele diz assim, que o Senhor, Deus, vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Irmãos, será que Deus não conhece a nós? Não foi Ele que nos fez? Não foi Ele que nos deu tudo e nos dá tudo? Não foi Ele que fez o nosso coração? Não é? Então, Ele nos conhece muito antes de nós existirmos. Tanto é que Ele nos salvou antes de existirmos aqui na terra. E a palavra de Deus nos diz claramente que Ele, ou melhor, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos e que nada existia aqui na terra. Ele já, na sua graça, já havia nos separado, já havia nos salvado da condenação eterna. E aqui a palavra está dizendo: não vos conheço. Mas não vos conheço como? Como servo, como cristão, como seguidor, como crente em Jesus. Não vos conheço. Assim, é isso que a palavra de Deus, eu creio assim, que ela está dizendo, que Deus não nos conhece, ou melhor, não conhece o ímpio como servo dele, como crente nele, como seguidor dele. Então ele falava com propriedade: não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu tenho muita preocupação e tristeza com aqueles que não conhecem a Cristo. E é necessário que tenhamos essa preocupação, essa tristeza. Não conhecer a Cristo é uma pobreza tão grande, é uma infelicidade tão grande, que nós não podemos imaginar. Não é? O homem não conhecer a Deus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma, é uma pobreza incalculável. Porque todo aquele que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, segundo a palavra de Deus, ele tem tudo, ou não? Quem tem Jesus tem tudo. E tem o quê?
além de tudo aqui, de bom ou de ruim, não é? Tem o quê? Tem no céu um lugar. Não é assim que nós cantamos o corinho? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Não é? Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. É para lá que nós iremos. Por quê? Nós iremos para lá. Porque um dia Deus nos deu graça. Deus nos deu entendimento. Deus nos deu fé suficiente para crermos nele, para aceitarmos a ele como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E é por isso que isso não cai para crente. Deus continuará usando de misericórdia para com seu povo, mas para os ímpios, na eternidade, Deus vai aplicar a sua reta justiça. Ele não vai usar de misericórdia. Se você é meu amigo, minha amiga, ainda que você mesmo não creia, mas que esteja ouvindo a palavra de Deus, aproveite essa oportunidade, porque Deus só tem misericórdia de você até enquanto você viver aqui, seja quem for. A misericórdia de Deus está sempre dispensada ao homem, mas no momento em que ele partir para a eternidade, encerrou o compromisso de Deus com os ímpios. Ele vai aplicar a sua reta justiça e não vai usar mais aquele expediente de misericórdia para com o pecador, de modo nenhum. Então, qual tem sido a sua preocupação do lugar onde vais morar? Você já se preocupou em algum momento desse lugar que você vai morar eternamente? Você já tirou um tempo para pensar, não é? Onde que eu vou morar depois da minha morte? Onde eu vou, não é, estar? Nós temos um folheto que diz assim: onde você vai estar aqui a 5 minutos depois da sua morte? Você já pensou alguma vez nisso? Onde você vai estar 5 minutos depois da sua morte? Ou mesmo, onde você vai passar sua eternidade? E todo mundo sabe e tem consciência de que quem não crê em Jesus não é salvo. E quem não é salvo não vai para o céu. Vai? Não vai. O céu é o lugar para salvos. O inferno é o lugar para os perdidos, para os condenados. Então pense em pedir misericórdia a Deus em seu favor. É a hora, é o momento em que cada um deve pensar: Senhor, que não é crente, tem misericórdia de mim, para que eu seja salvo, para que eu possa estar contigo na eternidade. Só há 2 lugares. E quem serão os seus companheiros na eternidade? Aqui você tem a maior preocupação. Eu quero um lugar para morar que seja assim, não é? Pessoas decentes, pessoas honestas, pessoas de boa
moral e etc. E na eternidade, você tem essa preocupação? Você não vai, você aqui, eu também, eu não sei se eu vou nem 80, que estou perto, não é? Mas não sei se eu vou nem 80, completar 80. Eu não sei. Estou dentro, mas não sei se chego, não é? Mas se não chegar, eu tenho certeza absoluta que eu vou com Cristo. E vou para o céu. E você? Vai para onde? Pense nisso. Não é? Porque só os crentes. Meus irmãos, não há na Bíblia nenhuma promessa de vida eterna com Deus, senão para os crentes. E a palavra de Deus nos diz lá, em Gálatas capítulo 3, 22, e a promessa da salvação foi dada a quem? Aos crentes. Tem versão que diz assim, aos crentes. Outras dizem aos que creem, que venha a ser a mesma coisa. Mas não é, não há promessa de vida eterna com Deus para as pessoas que não são crentes em Jesus. E é por isso que nós devemos ter muita compaixão das pessoas que ainda não são crentes. E muitos cristãos estão lutando, estão dando tudo de si para que as pessoas creiam, as pessoas aceitem o Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabem, eles têm consciência de que sem Jesus, ninguém poderá ser feliz na eternidade. O lugar onde está destinado aos ímpios, aos pecadores, é um lugar de tormentos eternos, e que nós vamos ver. Então, não é um lugar bom para ninguém. Não é um bom lugar para pessoas nenhuma na face da terra. Então, a palavra de Deus nos mostra o lugar onde os ímpios irão passar a sua eternidade. Não é? No Salmos 9, verso 17, a palavra de Deus nos diz que os ímpios serão lançados onde? Onde serão lançados os ímpios? E aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não creem em Deus, que não aceitam o perdão de Deus, que não aceitam o plano de Deus para a sua salvação. Onde serão lançados essas pessoas? Está aí no Salmo. Serão lançados onde? No inferno. Não é em outro lugar, não. Não é no céu, não. É no inferno mesmo. Não só os ímpios, os que viveram na impiedade, mas aqueles também que não creram, que se esqueceram de Deus. Eles também serão lançados em tormentos eternos, lançados no inferno. É claramente o que diz a palavra de Deus. E nós podemos pregar outra coisa? Devemos pregar outra coisa? Não. Pregar a verdade. E onde está a verdade? Está na Bíblia. Então nós não podemos fugir dos preceitos bíblicos, dos ensinamentos da palavra, de jeito nenhum. Se a Bíblia diz que é assim, assim será. Não é o que diz a palavra? Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, diz o Senhor,
não passará. E se Deus diz que não vai passar, quem sou eu para dizer que vai? Quem é o homem que pode pregar outra coisa que a palavra de Deus não manda de jeito nenhum? Certo dia eu estava conversando com uma pessoa, e aliás foi essa semana, lá no Mocó. Foi eu fiz uma pergunta para todos, não é? E então eu disse assim: quando é que eu não falo a verdade? Quando é que eu não falo a verdade? Quando é, irmão, que a gente não fala a verdade? Quando é que a gente não fala a verdade? Como? Quando mente. Não é verdade isso? Se você está mentindo, não está falando a verdade. E nesse pecado, olha quanta gente está pecando. Quanta gente está mentindo, melhor dizendo. Quanta gente está mentindo. Não falando a verdade. Muita gente. Então, é necessário que a gente se preocupe com essas coisas, porque essas coisas são importantes, são fundamentais para a nossa vida, não é? Então, a palavra de Deus nos diz aqui: e seus companheiros serão Satanás. Olha, que triste companhia, né, para os que vão para o inferno. Os seus companheiros serão Satanás, a besta e o falso profeta, e todos que viveram amando o presente séculos. Estes irão para o inferno e serão companheiros daqueles que não creram, que não aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Que companhia triste. E há outros textos lá em Apocalipse que falam que a companhia de muitos serão as prostitutas e tanto outras pessoas mais que nós podemos ver, não é? Então, não é uma boa companhia, de jeito nenhum. Nem também é um bom lugar para se passar uma eternidade. Então, a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, não é? Diz que ficarão de fora todos, não é? Os que viveram desta forma, não é? Então, nós podemos ver a palavra de Deus. Então, para serem atormentados. E há muitas pessoas que acham que o diabo ele vai comandar no inferno. Não é assim? É o maioral do inferno. Não existe isso. A palavra de Deus nos diz que o diabo ele será também atormentado dia e noite. Ele será atormentado. Ele não vai atormentar. Ele vai ser atormentado junto com aqueles que também não creram, não aceitaram, não viveram a palavra de Deus, que foram desobedientes às verdades eternas. Eles também serão atormentados, a besta, o Satanás, a besta e o falso profeta. E todos que ali estiverem serão todos atormentados. E não vão entrar no céu. Ficarão de fora. Como é triste, né? Você não poder entrar na casa. Você já, porventura, alguma vez já tentou entrar em casa e perdeu a chave? Não é horrível?
Não é horrível? Chegar em casa e verificar que a chave está perdida, não tem condição de entrar. E aí? Vai ficar de fora. Agora, já imaginaram você fora do céu? O que você vai fazer? Fora do céu, da presença de Deus, da glória de Deus, do descanso de Deus. E ficará para ser o quê? Atormentado pelo inferno. Então, meus irmãos, não acredite nessa coisa de que o diabo, ele vai mandar, ele vai atormentar ninguém. Ele vai ser também atormentado, porque ele é um enganador. E muitas almas têm sido enganadas pelo diabo e têm sido lançadas, né, no inferno também com ele, com certeza. E é interessante, né? É que muitos já estão lá, em tormentos eternos. E ele, Satanás, ele está aqui a perturbar, a perseguir, a tirar a paz de muitos aqui. Mas será um dia lançado em tormentos eternos, onde os ímpios vai realmente passar a sua eternidade. É neste lugar, triste, amargo, sofrido, não é? Agora, veja os irmãos, como é interessante a gente crer em Jesus. Como é maravilhoso a gente crer no Senhor. Ter certeza absoluta da nossa vida com Deus, na nossa vida eterna. Agora, vejamos onde os justos passarão a sua eternidade. E com quem? Primeiro, ele vai passar a sua eternidade na glória. João, capítulo 14, verso 2 e 3, o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Eis que eu vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e levarei para mim mesmo, não é? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Não é? Então aqui o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa. Uma promessa de quê? De levar para o céu todos aqueles que creram nele. E é por isso que é maravilhoso crer em Jesus. É maravilhoso a pessoa depositar a sua confiança no Senhor Jesus, porque é em Jesus que nós podemos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. E diante das promessas do Senhor Jesus, né, para estarem com Ele na eternidade, os seus companheiros serão quem? Quem serão os nossos companheiros no caso? Quem serão os nossos companheiros no céu? Primeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os seus anjos e todos os remidos do Senhor. Que companhia maravilhosa, não é? Que companhia maravilhosa é esta? Já pensaram um dia estar na presença de Deus, na companhia de Deus? Na presença de Cristo, aquele que morreu na cruz em teu lugar e no meu lugar? Aquele, né, que realmente nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo de Deus que nos capacitou e nos deu a graça de nós crermos no Senhor Jesus Cristo e obtermos dele esta bênção da salvação em Cristo Jesus. Já imaginaram você
na companhia de todos os remidos de Deus de todas as épocas. Irmãos, é muita coisa, é muito gozo, é muita alegria, é muito privilégio para quem nada merece como nós. Para quem nada merece como nós. E nós temos esta companhia maravilhosa, uma promessa feita não por homens, mas por aquele que não mente. Quem é que não mente? Deus. O único que não mente. Deus. E Deus promete a todos, não é, os que creem nele, tudo isso e muito mais. E muito mais. Diante da sua vida com o desejo. E por último, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, ele manifestou o seu desejo pessoal. Eu quero que onde eu estiver, estejam todos que tu me deste comigo. Para quê? Para que vejam a minha glória, a glória que tu me deste. É a oportunidade, irmãos, que nós vamos ter de ver toda a glória que foi dada por Deus ao Filho. Todo o poder que Deus lhe deu, ou melhor, que Deus deu ao seu Filho, Jesus Cristo, é a oportunidade que nós vamos ter de vermos tudo isso e desfrutarmos da glória por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Não é umas férias de 30 dias, ou de 20, ou de 15. Não. Mas é uma eternidade. Não é uma vida que é efêmera e passageira, que ninguém sabe lá nem quem vai chegar, 80 e nem 100. Mas é uma eternidade na presença do nosso Deus. Portanto, você que me ouve nesta noite, você não gostaria de ter amigos assim, como o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, os seus anjos, os remidos, os seus irmãos em Cristo Jesus? Você não gostaria de estar nessa companhia, na companhia deles, desfrutando do mesmo gozo, da mesma glória? E se você deseja isso, só há uma coisa a você fazer: é clamar a Deus, é pedir a Deus que tenha misericórdia de você e que lhe salve, e que lhe dê condição de você crer nessas verdades e aceitar esse plano salvífico de Deus para a vida eterna com Deus. Em ter amigos assim, é maravilhoso. A gente ter amigos que nós podemos confiar. E nesses nós podemos confiar verdadeiramente. Nesses amigos nós podemos confiar verdadeiramente, porque eles são lavados, purificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, na sua graça e misericórdia, possa